Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje trago um corset que ficou babadeiro. Eu até agora não estou me acreditando que fui eu que fiz esse corset. Avistei-me ele no Pinterest e falei, eu quero, eu posso, eu consigo. E não é que eu consegui fazer mesmo. Tinha uma lese aqui em casa que eu comprei pra fazer outra peça, mas aí eu pensei, gente, essa lese nesse corset vai ficar perfeita. Mas aí tinha um problema. As costas do corset eu não sabia como era, porque não tinha imagem no Pinterest. Foi então que me veio a ideia de fazer as costas de lastex, porque o lastex deixa a peça bem justinha e não é que deu super certo. Já tem um corset aqui no canal, mas ele é inteiro de barbatanas. Esse não, esse tem um detalhe aqui no busto que traz todo um charme especial para a peça. Então, se vocês querem aprender a fazer este corsetzinho aqui antes, não se esqueçam de deixar o meu like aqui embaixo, se inscreverem no canal e me sigam também lá no Instagram para mais informações. Então, bora lá para esse DIY. Vamos iniciar tirando as medidas para fazer a parte de baixo do corset, a parte que vão as barbatanas. Então, vou tirar a medida da largura abaixo do busto, só da parte da frente. Não tira a parte das costas, porque a parte das costas a gente vai fazer separado. O meu deu 35 centímetros. Agora, o comprimento da parte de baixo do corset, a parte mais comprida ficou com 14 centímetros. E a lateral da parte de baixo do corset ficou com 8 centímetros. Todas as medidas são abaixo do busto, porque a gente vai fazer a parte de baixo do corset primeiro. Então, ali eu vou marcar os 35 centímetros de largura. Primeiro eu medi com a fita métrica, depois eu marquei com o esquadro, porque minha fita métrica dá uma pequena diferença do esquadro. Depois eu vou marcar ali no meio dos 35 centímetros, bem certinho no meio, para poder fazer aquele risco no meio de 14 centímetros que a gente tinha medido, que é a parte mais comprida do nosso corset. Venho riscando com o esquadro e agora vou marcar as laterais do corset, que ficaram com 8 centímetros. Então, 8 centímetros nas duas laterais de comprimento. Venho com a régua curva e vou ligar essas linhas. Vou deixar ela num estilo arredondado. Como eu fiz bem arredondado ali naquele biquinho com a régua francesa, então ficou um pouco mais que 14 centímetros no centro do corset, ficou com 16 centímetros. Se você não tiver régua curva, você pode tentar fazer no olho e depois arrumar na hora de cortar, se tiver ficado torto. Já vou vir cortando com a minha tesourinha. Arrumei uma tesoura que não é de tecido para cortar o papel. E ele ficou assim. Eu dobrei ele no meio para poder acertar, que ficou com uma pequena diferença ali, mas nem tem problema porque eu só vou usar um lado desse molde. Agora eu vou vir com a régua curva e deixar aquela parte ali levemente arredondada para ela meio que encaixar no seio. Isso vai dar um charme na peça, gente, vocês não estão entendendo. Só fiz um risco de um lado e agora eu dobro ele no meio e venho cortando para esse corte ficar dos dois lados. E pronto, ele ficou assim muito belo. Nem dá para ver o arredondado, mas ficou arredondado sim. Hora de marcar a distância entre uma barbatana e outra. Vou colocar a fita métrica ali e fazer um risquinho onde eu quero que fique a segunda barbatana, já que a primeira é a do meio, e deu uma distância de 9 centímetros na parte de cima e 4 centímetros ali na parte de baixo. Espero que esteja dando para entender a minha letra. Fiz a mesma coisa do outro lado e agora vou marcar a terceira barbatana. E ficou uma distância de 6 centímetros na parte de cima e 5 centímetros e meio. E 5 centímetros e meio na parte de baixo. Enquanto a parte de baixo do nosso molde vai descansando, vamos fazer a alça. Peguei a fita métrica e vou deixar a minha alça exatamente do tamanho dessa do meu top. Então não ficou muito decotado, ficou acho que um tamanho bom. Ela ficou com 40 centímetros. Aí depende de como você quer que fique a sua alça. Se você quer que fique mais decotado ou não. A largura dela na parte de cima do ombro vai ser de 4 centímetros. E depois ela vai afinando quando vai chegando perto do seio, mas isso eu vou fazer no papel. Então, marquei ali os 4 centímetros de largura da parte de cima e depois
fiz um risco no meio desses 4 centímetros com o comprimento de 20 centímetros, porque deu 40, mas você tem que dividir por 2. 20 centímetros para a frente e 20 centímetros para as costas, totalizando 40 centímetros, que é o que a gente mediu agora há pouco. A parte de baixo da alça ficou com 2 centímetros de largura. Agora eu só vim ali com o esquadro e liguei os pontos, da parte de cima até a parte de baixo. Chuchuzinho, belezinha, cortei ela bem bonitinha e ficou desse jeitinho. Voltamos para a parte de baixo do nosso corset, que nós deixamos descansando, e vamos cortar ela no meio, e eu só vou usar um lado desse molde, ou seja, o outro eu desenhei à toa. Vou cortar ali nas partes que eu fiz as linhas onde vão passar as barbatanas e depois vou colar em cima da cartolina. Cartolina não é um papel de fazer molde, mas é o que tinha aqui em casa. Eu vou colar para poder fazer a margem de costura depois. Então vim com a régua e fiz uma margem de costura de 1 centímetro. A mesma coisa para a alça. As partes que são arredondadas no molde, eu faço novamente com a régua curva, porque se não fizer com a régua curva, você perde todo o seu trabalho que você já havia feito. Então, onde você usou régua curva, você usa novamente. E assim ficou a parte de baixo do corset, juntamente com a alça ali do lado. Já vou vir recortando belamente. Gente, esse molde ficou muito fofo, branco com rosa. Acho que cartolina é bem mais bonito do que papel craft para fazer molde, assim, mais colorido. Eu gostei. E assim ficou, depois de cortado. A alça ali não dá pra ver direito porque eu não filmei, me desculpem, mas ela tá ali. Vamos finalmente começar a cortar, irei começar a cortar pelo forro. Estou aí com 1,5 m de tricoline, mas se você tiver 1 metro, dá pra fazer o corset e ainda sobra. Dobrei ele ali no meio para cortar 2 vezes. Coloquei os moldes em cima e alfinetei e já vim cortando. Fiz a mesma coisa com a alça, o tecido também está dobrado ali 2 vezes, mas eu errei, gente. Eu tenho que dobrar 4 vezes para cortar a alça, porque nós precisamos de 4 partes para a alça, porque tem a parte da frente e a parte das costas, e eu havia me esquecido. Já estou tirando o molde dos tecidos para vocês verem como ficou. Então, ali está 2 partes só para a alça, mas são 4 na verdade. O resto está tudo certo. Iremos cortar agora o tecido que irá aparecer no nosso corset. Eu escolhi a lese, 1 metro de tecido dá para você fazer e sobra. Vou dobrar ela ali novamente, do mesmo jeito que eu fiz com o forro. E a gente vai fazer os mesmos passos que fizemos com o forro. Vou colocar o molde em cima, alfinetar e cortar rente, já que tem margem de costura. A mesma coisa com a alça, só lembrando que se você já quiser cortar certo, você dobra o tecido 4 vezes para fazer a alça, porque a alça nós precisamos de 4 partes e não 2. Eu fiz errado. Como eu havia esquecido de cortar 4 partes para a alça, então eu vim novamente, coloquei o molde com os alfinetes e cortei mais 2 partes. E aí estou mostrando as 4 alças para vocês, 2 para a frente e 2 para as costas. E agora vou cortar a do forro que eu havia esquecido para ficar 4 também, 2 para as costas e 2 para a frente. E ficaram assim belas, e é desse jeito que a gente vai montar elas. Coloquei só para vocês terem uma ideia de por que são 4. Já estamos com a parte de baixo do nosso corset e a alça pronta. Agora precisamos fazer a parte de cima, que é aquele topzinho. Vamos medir a parte da frente do busto, que deu 35 centímetros. Não é para medir a circunferência total, só a frente. E o comprimento, que deu 14 centímetros. Eu medi bem próximo ao busto, não deixei nenhum espacinho. A largura nós teremos que fazer vezes 3, porque é bem franzidinho, então não dá para deixar só 35 centímetros, você vai ter que multiplicar por 3, porque conforme vai franzindo, vai encolhendo. Estamos aí com o nosso forro novamente e iremos colocar a lese por cima, porque a parte de cima também vai ter forro, então já vou cortar os 2 de uma vez só. Depois de arrumar o tecido bem bonitinho, eu vou marcar a largura da parte de cima,
que nós medimos, deu 35 vezes 3 igual a 105 centímetros. Então, marquei ali 105 centímetros e agora estou marcando o comprimento, que deu 14, mas nós iremos marcar 17 centímetros porque eu estou deixando margem de costura. Eu só deixei margem de costura no comprimento, então eu deixei 2 centímetros para a parte de baixo e 1 centímetro para a parte de cima de margem. Tirei aquele pedacinho ali da lese porque ele não tem o desenho, então vou cortar a partir dali. Eu dei uma riscadinha ali com o esquadro, não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu tava com medo de cortar torto. Risquei e já vou vir cortando essa tira de tecido. Right now, irei dobrar ali o forro e vou usar só a lese para fazer a parte das costas. A parte das costas você vai pegar os 35 centímetros que você mediu para fazer a frente, mais 120%, porque nas costas vai o lastex, então ficou com 77 centímetros de largura para a parte das costas. O comprimento das costas vai ser a soma da parte de cima do top com a lateral do corset. Então, você vai somar os 14 centímetros de comprimento da parte de cima do busto, mais os 8 centímetros de comprimento da lateral do corset. Deu 22 centímetros, então esse vai ser o comprimento das costas. Vou marcar ali a largura de 77 centímetros e o comprimento de 22 centímetros. Vim ali tirando aquela parte que não tem desenho, né, porque é a auréola, e vou reservar ela para fazer o cordãozinho que vai na frente do corset. Já vim ali cortando sem marcar com o esquadro, porque eu tô vida louca, mentira, porque tem ali a marca do vinco, que o tecido estava dobrado, então eu resolvi arriscar. Tirei aquele restinho de tecido que tinha torto em cima e pronto, terminei de cortar as costas e agora estou acertando a tira que eu tinha guardado para fazer o cordão. Finalmente estão aí todas as partes do corset, estou colocando aí uma do lado da outra para vocês entenderem bem como ela tem que ser montada. Então é tipo um quebra-cabeça, né, meu povo? Quase! Para finalizar, irei falar a medida de todas as partes que nós iremos usar. Começando lá de cima do top, ele ficou com 14 centímetros de comprimento e 105 centímetros de largura, a mesma coisa para o forro, é claro. E agora irei falar as medidas dos cordões que irão franzir o top. Serão 2 cordões com 60 centímetros de largura e 3 centímetros de comprimento. A parte de baixo do corset, eu não irei falar as medidas porque eu já falei no início do vídeo, então iremos pular para as alças. Elas ficaram com 4 centímetros de largura na parte de cima, 2 centímetros de largura na parte de baixo e 20 centímetros de comprimento. A parte das costas ficou com 77 centímetros de largura e 22 centímetros de comprimento. Todas essas medidas não têm margem de costura, então não se esqueçam de acrescentar a margem de costura depois. Vamos começar a costurar finalmente. Vou iniciar pela parte de baixo do corset, um dos lados. Então, vou colocar um em cima do outro desse jeito aí e passar uma costurinha no overlock. Se você não tiver overlock, pode passar no zigue-zague. Depois que eu tirei o alfinete, ficou desse jeito. Agora eu vou pegar aquele outro pedacinho da lateral e colocar em cima da mesma forma para prender um no outro e passar um overlock novamente again. Depois que eu passei o overlock, ficou desse jeito, então um lado já está pronto. O outro lado eu vou fazer a mesma coisa, mas preste atenção para não fazer 2 lados esquerdos ou 2 lados direitos. Você tem que olhar o outro que você fez e ver como você vai costurar o lado direito. Os 2 lados ficaram prontos. Eu vou colocar um em cima do outro desse jeito. Lado direito com lado direito, lado avesso fica para fora e vou passar uma costurinha aí no meio. Prontinho, o forro está pronto. Agora eu irei fazer a parte da lese. Então,
O lado esquerdo eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz lá com o forro, costurar do mesmo jeitinho, na mesma sequência. Passei a costura e ficou assim, o lado esquerdo já está pronto. Agora eu vou mostrar como eu costurei o lado direito. Como vocês estão vendo, a forma que eu pego o tecido é diferente. Então, você vai fazer desse mesmo jeito do lado direito do forro e do lado direito da lese. Eu falei pra vocês, né, que a forma de costurar é diferente, porque é um lado direito e um lado esquerdo. Então, prestem bem atenção nessa parte, senão vocês vão ficar com 2 lados esquerdos. Passei a costurinha e já ficou pronto o lado direito. Ficou muito belo, muito pleno. Agora eu vou juntar o lado direito com o lado esquerdo, do mesmo jeito que eu fiz com o forro, e passar uma costurinha no meio. Então, coloquei um em cima do outro, lado direito com lado direito, o avesso fica para fora, as costurinhas no overlock ficam para fora. Passei uma costura no meio e ficou assim depois de aberto. Estão aí as duas partes e agora nós iremos unir o forro com a lese. Então, vou deixar o forro desse jeito aí com o lado direito para cima e vir e colocar a lese em cima dele, lado direito com lado direito. Coloquei alfinetes e vou passar uma costura aí onde eu estou mostrando para vocês, na lateral e na parte de baixo. A parte de cima a gente não vai costurar agora. Prontinho, desvirei ele, já tá com cara de corset tão rápido assim. Depois de desvirar ele, eu deixei ele bem certinho, coloquei alfinetes em todas as costuras, porque nós iremos passar uma costura do lado direito e do lado esquerdo dessa costura que a gente tinha feito aí. Então, onde tem união dos tecidos, nós iremos passar uma costura de cada lado, que é por onde vai entrar a barbatana. Então, vai ser tipo um caminho por onde vai passar a barbatana. Aí eu estou mostrando para vocês verem bem como é que tem que costurar. Então, não deixe muito estreita essa costura, deixe pelo menos com 1 centímetro, o tamanho suficiente para passar a sua barbatana. E ficou assim depois de costurado. Estou mostrando para vocês só a parte do meio, que é a barbatana que vai ali no meio. Pronto, fiz todas as costuras, espero que esteja dando para vocês verem aí. E vou vir com a minha barbatana, a estrela da peça. Eu comprei esse rolo aí, custou R$10. Na verdade, tinha mais, né, que eu já fiz um corset. Vou colocando a barbatana dentro do caminho que eu fiz e cortando. Eu deixo 1 centímetro de distância da margem do tecido para depois poder costurar. Então, eu deixo um espacinho ali para não enroscar na máquina quando eu for passar uma costura na parte de cima. Quando eu coloco a barbatana, então eu empurro ela bem e depois eu corto a ponta. Vou fazer isso em todos os caminhos que eu fiz, e eu fiz 5 caminhos no total, 1 no meio e 2 de cada lado. Depois que eu coloquei as barbatanas em todos os caminhos, eu vou vir tirar elas e cortar a parte de baixo e a parte de cima de uma forma que fique arredondada. É importante que você faça isso para a barbatana não rasgar o seu tecido. Então, você pode cortar ela arredondada, passar uma lixa. Eu só corto arredondada mesmo, nem passo lixa, porque dá muito trabalho e tudo bom. Fiz isso em todas e agora vou passar uma costura na parte de cima, aí onde eu estou mostrando para vocês. Eu passei no overlock, mas você pode passar no zigue-zague. Aí aconteceu o fato de que a barbatana ficou muito comprida ainda, então eu retirei ela e cortei mais um pedacinho. Gente, toma muito cuidado para não passar a agulha em cima da sua barbatana, senão vai quebrar. Então, se você achar que ficou muito comprida a barbatana, você tira ela e corta novamente, não tem problema. E depois de pronto, com barbatanas, ficou desse jeito, muito cara de corset. Hora de costurar a parte de cima do corset, o top. Então, aí já está o forro e a lese. Eu vou dobrar ela no meio e cortar, dividir ao meio, porque tem uma abertura ali no meio, que é onde a gente coloca o cordão. Fica um abertinho, que é o charme
do corset. Coloquei alfinetes e vou passar uma costura aí onde eu estou mostrando para vocês, na parte de cima e nas laterais. Na parte de baixo eu não vou costurar ainda, passei no overlock. Agora irei desvirar e ficou desse jeito. Agora eu irei passar uma costura na parte de baixo para poder fechar. Prontinho, depois que eu passei a costura ficou assim. E eu vou passar uma costura na reta agora, na parte de cima. Vou deixar mais ou menos 1 centímetro para poder passar o cordão ali por dentro. E vamos para o nosso cordão. Peguei ele, dobrei ao meio, coloquei alfinetes e vou passar uma costura de cima a baixo e em uma das pontas. Então, eu vou fechar só uma das pontas. A outra eu vou deixar aberta para poder desvirar depois o cordão. Para desvirar, eu venho com um grampo e empurro a parte que eu fechei o cordão até sair na parte que eu deixei aberto. É muito fácil, gente. Se você fizer bem fininho como eu fiz, vai demorar um pouco mais, mas nada de complicado. Depois que eu desvirei os 2 cordões, eles ficaram assim. Agora eu vou passar eles por dentro da costura que eu fiz ali na parte de cima. Como eu não deixei a abertura para passar o cordão, eu fiz um pequeno furinho ali com a minha pinça, tipo muito pequeno mesmo, só para passar o grampo com o cordão. Então eu enrosquei o cordão no grampo e fui enfiando ali pelo buraquinho até sair do outro lado. Lembrando que a parte do cordão que está fechada tem que ficar no meio do top. Vai ser onde vai ter a amarração. E a parte que a gente não costurou o cordão vai ficar na lateral do top, onde a gente vai passar a costura para fechar a lateral. Depois eu já dei uma franzidinha nele para vocês terem uma ideia de como vai ficar. E aí ficou muito belo já. Agora nós iremos unir a parte de baixo do corset, que tem as barbatanas, com essa que nós acabamos de fazer franzida. Então eu vou colocar ela desse jeito aí, franzidinha mesmo. Estampa com estampa. O lado do avesso fica para cima. Você tem que colocar o franzido bem bonitinho, bem certinho e ir colocando os alfinetes depois. Vai ficar desse jeito, não deixe torto, porque senão na hora que você for passar a costura, vai ficar com o franzido torto também. Então, você desvira ele e vê se tá tudo certo. Fiz a mesma coisa do outro lado. E agora, vou passar uma costura aí onde eu estou mostrando para vocês. Eu vou costurar do lado do corset, porque daí eu consigo ver aonde estão as barbatanas e não tem perigo de eu passar com a agulha em cima delas. E ficou assim! Meu Deus, a parte da frente do corset já tá pronta. Vamos agora para as costas. Estou aí com as costas, passei a parte de cima e a parte de baixo no overlock. Se você não tiver, passa no zigue-zague. Agora, vou dobrar uma barrinha ali na parte de cima e passar uma costura. Essa barrinha não pode ficar muito fina, porque vai passar um elástico ali dentro depois. Essa costura que eu vou fazer, eu já vou usar o Lastex. Isso daí é o Lastex, é um elastiquinho. Você coloca ele na carretilha e depois coloca na máquina. Então, eu estou mostrando para vocês como eu coloco. Eu encaixo ali normal, como se fosse com linha mesmo. Depois, na hora de puxar ele, eu ajudo com a pinça, porque ele é um pouco grosso, então ele não vem sozinho. A parte de cima da máquina, ela vai com linha normal, da cor do tecido. E o ponto você precisa regular para o ponto maior, número 5, para poder franzir. E a tensão da agulha vai ficar no número 5 também. Já vou passar ali a costura, lembrando que o Lastex a gente costura do lado direito, não do avesso, porque o Lastex tem que ficar para dentro do tecido. Então, eu estou fazendo a barra com ela para dentro, gente. É muito difícil costurar a barra desse jeito, porque não dá para você ver como a barra tá ficando, mas ainda bem que deu certo. Passei a costurinha toda certinha, não ficou nada para fora, nada torto. E ela ficou assim, já ficou bem franzida. Agora, eu vou passar várias costurinhas, uma embaixo da outra, para poder continuar franzindo. Não dê retrocesso nem no início do Lastex e nem no fim. Isso também serve para a barrinha que a gente fez. O acabamento do Lastex a gente faz depois. Depois de passar vários Lastex, ficou desse jeito. Eu deixei uma barrinha de 5 centímetros para poder finalizar depois. Eu fiquei com medo que não desse certo com o tamanho da frente do corset.
Então eu deixei um pedacinho ali sem passar lastex. Agora eu vou colocar alfinetes e fazer uma barrinha não muito fina, que dê para passar um elástico por dentro, do mesmo jeito que eu vou ter que passar um elástico na parte de cima. Agora eu vou medir as costas do corset com a frente, para ver se está tudo certo, se está do mesmo tamanho, se eu não fiz nada errado, para só depois fazer a barrinha. Agora eu vou passar uma costura aí onde eu estou mostrando para vocês, fazendo uma barrinha na parte das costas. Lembrando que a gente está com lastex na máquina, então a gente tem que costurar do lado direito do tecido, do mesmo jeito que a gente fez na parte de cima para fazer a barrinha. E ficou desse jeito a minha barrinha. Notem que ficou um pequeno espaço ali no meio, sem lastex, então eu vou ter que passar uma costura de lastex ali no meio também, senão vai ficar estranho. Depois que eu passei a costura no lastex, ficou pronto, chega de lastex, é hora de pôr o elástico nas barrinhas que eu fiz, na de cima e na de baixo. Vou colocar com a ajuda de um grampo, do mesmo jeito que eu fiz com o cordão. Eu não cortei o elástico, não medi nem nada. Primeiro eu passei o elástico e depois que ele estava todo passado, eu cortei para não desperdiçar elástico. Aliás, é um pouco complicado de passar cordão e elástico porque ela fica enroscando nos buraquinhos e isso me irritou bastante. Depois que eu passei o elástico, então, aí sim eu vim ali e cortei a pontinha e agora estou passando o elástico na parte de cima das costas. Ficou assim depois de pronto e eu vou passar uma costura nas duas laterais no overlock. Se você não tiver overlock, pode passar na reta ou no zigue-zague, mas dê vários retrocessos para os lastex ficarem bem firmes. Vou vir com a parte da frente do corset, colocar ela ali certinha, com o lado direito para cima, pegar as costas e colocar em cima do corset, lado direito com lado direito, lado do avesso para cima. Eu vou costurar ali na lateral, mas não é bem no cantinho, porque como eu já disse, ficou meio torto ali, se vocês conseguem perceber. Então eu trago o lastex um pouco mais para a parte reta do corset. Não que tenha ficado torto, mas é pela forma que eu costurei e ficou desse jeito, mas nada que alterou a peça. Coloquei alfinetes então nas duas laterais e vou passar uma costura na reta, não vou passar no overlock, que eu não quero que corte essa parte aí. Outra coisa, não sei se vocês conseguem ver, mas por conta do lastex, a parte da frente ele fica bem encolhidinha, mas é assim mesmo, quando você vestir ela, vai ficar certinha no seu corpo. Pronto, agora é só passar uma costura aí onde eu estou mostrando pra vocês dos dois lados. Passei a costurinha e ficou assim, gente. Se você quiser um corset, tomara que caia, sem alça, já tá pronto, vai com fé. Que esse daí tem amarração na frente, então não tem perigo dele cair, sem contar o lastex que deixa a peça bem justinha. Mas eu sou ousada, eu queria com alça, meu povo, então vamos para a alça. Vou começar a costurar a alça pelo forro, então eu vou colocar uma em cima da outra assim, fazer a mesma coisa com a lese e vou passar uma costurinha na parte de cima da alça, essa partezinha aí é a parte que vai no ombro. Depois que elas ficaram prontas, eu vou colocar uma em cima da outra, lado direito com lado direito, o avesso fica para cima e vou passar uma costura nas laterais. Não vou passar uma costura nas pontas, porque eu vou desvirar depois. Desvirei com a ajuda da minha pinça e ficaram assim as duas alças. Tive que experimentar o corset para ver o tamanho que eu quero que fique a minha alça, então eu coloquei ali certinho o tamanho que eu queria que ficasse. Coloquei um alfinete para não perder a medida da alça depois. Fiz a mesma coisa na parte de trás. A parte de trás é um pouco mais complicado de fazer. Meu Deus, como minhas costas estão queimadas. Depois que eu tirei do corpo, eu tirei o alfinete com muito cuidado para não perder a medida, né? E alinhavei com uma agulha de mão para depois passar na reta. Depois que eu alinhavei todas as alças, vi que elas estavam todas do mesmo tamanho, na mesma direção, não estavam tortas. Daí sim, eu passei uma costura na reta, dei alguns retrocessos para ficar bem firme e pronto, gente! Eu tô passada, eu tô chocada. Eu amei esse corset que ficou um arrasou, socorro! E é isso,
pessoal, e aí, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar o meu likezinho aqui embaixo, que é muito importante. Se inscreverem no canal e me seguirem lá no Instagram também, para verem a foto que eu postei com esse belo e lindo corset. E é isso, um beijão e até o próximo DIY!